Olá, estamos começando mais uma edição do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Nós estamos sendo Primeiro, muito obrigado mais uma vez por o senhor se disponibilizar e vir para cá para a gente conversar. É sempre muito bom. Eu fico sempre muito feliz porque falar de coisas boas é motivo de alegria sempre. Então, seja muito bem-vindo. Eu agradeço muito, não é? De estar voltando aqui, que eu já vim por aqui, mas a gente fica muito feliz, sobretudo porque a gente é bem recebido, bem acolhido e também porque é uma oportunidade que a gente tem no nosso trabalho como padre, é evangelizar, né? Sim. E a comunicação, você está aqui na televisão, podendo entrar em tantos lares e conversar com tanta gente, é uma oportunidade da gente também partilhar aquilo que a gente acredita, não é? A fé que a gente tem em Deus, né? E que você traz essa temática que você já me adiantou, me convidando, né, sobre esse momento do Natal. É um momento muito importante da gente falar, da gente refletir, da gente lembrar coisas, né? Porque a gente precisa lembrar muita coisa que a gente muitas vezes vai esquecendo com tanta correria, né? Tanta atividade Inclusive, da nossa vida. Presépios, né? Eu me lembro, num passado recente, a minha mãe fazia... Era motivo de uma festa montar aquele presépiozinho na sala de casa, muito, né? muito bonito, né? E foi foi muito bom você lembrar, porque o presépio é um dos símbolos, né, que eu sou apaixonado e que eu considero muito importante para o Natal, porque a gente visualiza, né, toda aquela experiência do nascimento de Jesus, né? E todos os personagens envolvidos ali. Todos os Que é personagens. Maria, né? A mãe de Deus, José, o pai adotivo de Jesus, os anjos, os animais, Os reis magos, né? Os reis magos, os pastores, que foram os primeiros a receber a notícia, né? Do nascimento de Jesus, né? E para a gente organizar o presépio, envolve toda a família, né? E é interessante como... E é uma festa. É uma festa, envolve todos, e os afetos que se trocam, né? O conhecimento, né? A partilha da fé é um momento altamente catequético, né? Porque Sim. você faz a experiência da fé organizando aquele cenário, né? Que representa para a gente um momento fundamental, né? Crucial da nossa fé. E a que é o nascimento de curiosidade das Jesus. crianças querer saber Curiosidade, cada detalhe, né? E aquilo a criança nunca vai esquecer. Nunca vai esquecer. Né? Nunca vai esquecer, porque a gente ela faz uma experiência bem concreta de vida, né? E essa experiência afetiva também, isso é muito importante. Muito família aqui Muito hoje. família. Hoje com o celular, Pois ninguém nem olha mais para o São presépio. coisas, né, que a gente precisa pensar quando a gente fala de Natal, porque a nossa fé ela é bem concreta, não é? Porque tem que mexer com a nossa vida. Mas antes de eu falar disso, eu gostaria só de completar sobre o presépio, que foi São Francisco, né, que fez o primeiro presépio. Foi? Foi São Francisco, de Assis, que fez o primeiro presépio, mas não foi em Assis, foi num lugar na Itália chamado Grécio, né? E nesse lugar ele fez um presépio grande, bonito, não é? E era para as pessoas simples, né, camponesas, elas se envolverem também, como a gente falou agora, né, que as pessoas participaram da organização, né, do cenário, do presépio, né, e as pessoas aprendiam muito, né, sobre
esse momento fundamental da nossa fé, que é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né, como menino, que o Evangelho de Mateus diz é o Emanuel, né, que o hebraico Emanuel significa Deus conosco, não é? Porque o nome Cristo é grego, né, o nome Messias, que é hebraico, né, Messias, que a gente espera, o menino Deus é o Messias, o Salvador, traduzido para a língua grega é Cristo, e para o latim, né, Jesus, né, a gente chama Jesus. Jesus, peraí, gente, fiz uma confusãozinha, me desculpe. É Messias na língua hebraica, não é? Certo. Aí a gente traduz para o grego como Cristo, e para a nossa língua portuguesa é ungido, a palavra ungido, né? Que ele foi ungido para nos salvar, né? Que é a consagração dele para essa missão de ser salvador. E lembra os reis, né? Que eram ungidos também, que era ungido para servir o povo. E na compreensão da tradição judaica, né? Das expectativas do Messias, né? Anunciado pelo profeta Isaías, Miqueias, né? Jeremias, Malaquias, né? Profetas que falavam, era uma tradição, né? dos judeus esperar o Messias, que viria mudar toda sorte, né? Toda vida, toda situação de miséria, de opressão, para instaurar o reino da justiça e da paz. Então, ele tanto era considerado pastor, né? Porque os profetas às vezes falam como se fosse um pastor para cuidar do povo, e esse pastor seria o próprio Deus, mas depois esse pastor se torna esse Messias, né? E que também é rei, né? É um pastor e rei, porque o rei do povo judeu ele deve ser como um pastor, porque deve cuidar do povo. Que é como transferindo para, né, e aproximando da nossa realidade, as autoridades, né? Elas devem cuidar do povo, não é? Mas assim, eles não estavam cuidando do povo, né? Estavam se afastando da aliança, né? Do cuidado com o povo, da fidelidade a Deus, e é nessa situação que o povo cai em situações como o exílio da Babilônia, né? Onde eles vivem uma situação de grande opressão e miséria, e é nesse contexto que os profetas trazem esperança, porque o povo se sente abandonado, acha que Deus, né, esqueceu o povo, e na verdade os profetas trazem toda uma esperança para o povo, né, porque, dizendo, né, Deus não esqueceu, jamais Deus esqueceu. Mas dentro desse contexto da era atual, o senhor falando dessa época, e eu me reportando aqui aos momentos atuais, as pessoas hoje, por exemplo, são muito imediatistas. Nós, vamos dizer, nós, porque eu sou também, né? Eu sou pessoa, então nós. Todos nós. Até o Pado, todos nós somos. Somos imediatistas, nós queremos. Daí eu não encontro Deus, eu não consigo enxergar. Houve uma frase tão interessante essa semana que disse assim: você não consegue enxergar Deus porque você quer. Ou seja, eu quero enxergar Deus aqui na minha frente, mas ele não aparece aqui na minha frente, ele aparece de uma outra forma. Eu achei isso super interessante, que trazendo para a linha atual, o que é que eu quero dizer? É que, dado ao processo de desejo e vontade de ter coisas rápidas, que é o que as pessoas, que é o que acontece muito nos dias atuais, então as pessoas começam a desacreditar. Mas Deus existe, Deus está entre nós, Deus está aqui. Exato. Pronto, os profetas, aí o senhor foi bem feliz, né, trazer essa questão para o nosso tempo com a sua fala, que é tão interessante a partir da sua própria experiência, que é a nossa experiência de fé. Não é? E justamente, né, as profecias que resultam neste anúncio do Messias, né, que a gente celebra no Natal, né, Jesus Cristo o Messias, não é num contexto onde as pessoas estão assim, com um ânimo lá embaixo. Né? E a época também existia, né? E a época é uma época de opressão, porque eles foram levados, né, da terra deles, né, para o exílio, para outro país, né, como escravos praticamente. Né? Sim. Foi levado e o outro rei invadiu, dominou o seu território, destruiu cidades. Né? Quer dizer, é nesse contexto, né, de muita dificuldade. E o senhor traz essa questão na nossa cultura atual, né, que é imediatista, né, de resultado. Né? Que não deixa de ser tal qual a Exato. época. Mas a gente está na mesma situação, que é a questão da fé. Sim. Porque nós somos muito inquietos diante
de Deus, né? Até no entendimento de Deus, né? E o ser humano, ele às vezes quer, ao invés de ser criatura, né, de Deus, nós somos criados na imagem e semelhança de Deus, né? Lá no Gênesis, a gente vai ver isso bem detalhado. A gente quer fazer ao contrário, a gente quer fazer Deus a nossa imagem e semelhança. Que esse tempo do exílio também é um tempo da idolatria, né? Porque o povo cai num outro país, numa outra cultura, com outras religiões e deuses, né? Eles tinham um único Deus e eles estão ali na Babilônia, num lugar onde eles acreditam em deuses, né? São politeístas. E as pessoas são influenciadas também por isso, né? Então essa coisa de querer um Deus fácil, de querer um Deus acessível, de querer que na verdade é a gente querer fazer Deus ao invés da gente ser feito por Deus, né? E imediato, que era agora. E quer agora. E cria uma relação que não é relação de fé autêntica, porque a relação de fé autêntica ela é fundamentada em 3 virtudes, né? Que a gente chama as virtudes teologais, que é a própria, a fé, a esperança e o amor, né? São esses 3 fundamentos. E a fé é sempre na incerteza, não é? É da condição da fé ser na incerteza, porque a gente confia, a gente acredita em Deus, mas esse acreditar passa também por uma experiência de amor, né? A gente ter a consciência que Deus nos ama. Sim. É por isso que Deus se preocupa com a gente, né? Por isso que Deus libertou o povo da escravidão do Egito, por isso que Deus conduziu o povo de volta depois do exílio, por isso que Deus enviou o seu próprio Filho Jesus Cristo, né? Que se fez homem, né? Deus se faz homem, como João narra, né? Lá no Evangelho de João, ele diz: no princípio era a palavra, né? E a palavra era Deus, estava próximo de Deus, e a palavra se fez carne e veio habitar entre nós, né? E o Natal justamente a gente celebra essa experiência da gente sentir o amor de Deus por nós ao ponto de se tornar um de nós, né? Que é o Emanuel, né? Que a gente falava antes. Deus conosco. E por que ele vem assumir a condição humana? Assume a condição humana menos o pecado, né? Mas é justamente para nos levar ao próprio Deus, né? Porque nós caímos, né, lá no pecado da desobediência, né? Ali simbolizada lá no Gênesis de Adão e Eva, e agora e Jesus Cristo nos resgata e nos coloca na condição da gente viver a vida na graça de Deus, que é a vida que a gente começa a viver a partir do nosso batismo, né? Quando a gente é batizado, nós nascemos de novo e nascemos nessa vida de Cristo, que é uma vida que nos leva a viver a vida da graça, que é a vida plena, né? A vida em abundância. Como Jesus fala em João também, né? No capítulo 10, no versículo 10, ele diz: eu vim para que todos tenham vida, e tenham vida em abundância, e dá a vida por nós. Ele entrega a sua vida por amor, para que a gente tenha essa vida que ele nos dá, né? Aí eis a pergunta: será que eu faria isso? Pois. Momento de reflexão. Né? E essas questões devem entrar nessa perspectiva nossa, né, de hoje, quando a gente está pensando no Natal. O senhor trouxe aí a questão da correria e esse ativismo, né, e essa tentativa da gente converter o nosso modo de viver no mundo capitalista, do mercado, né, a gente colocar Deus também nessa relação de comércio, né, e Deus, a gente... de repente a gente esquece essa dimensão amorosa de Deus, que é completamente gratuita. Não é troca, não é troca, mas é dar-se, é partilhar, é superação do egoísmo, da autossuficiência, é superação da violência, da morte, da guerra. E a gente vive num mundo com tudo isso, né? Sim. E às vezes isso pode nos deixar desmotivados, desanimados, sem esperança. E tem muita gente sem esperança no mundo. Tem muita gente. A gente precisa ter muito cuidado. Né? Muito cuidado e, acima de tudo, dentro do contexto desse processo, dessa época natalina, como o senhor disse, se volta tanto para o lado comercial, o lado tão simbólico do Papai Noel, exato, que é uma figura... Inclusive, daqui a pouco eu quero que o senhor diga: o Papai Noel é uma figura... É outra figura complexa. Da religiosidade, né? Mas vamos conversar isso no próximo bloco. Vamos tomar um cafezinho? Certo, vamos tomar café. Tomar um cafezinho. Vamos tomar.
Padre Raimundo Nonato aqui no programa Café com Leite, falando sobre esse período natalino que é extremamente importante para as nossas vidas, né? Padre Nonato, vamos beber água, São Geraldo? Vamos. Por favor. Beber aguinha. Uhum. E um cafezinho. E um muito carinho aí, padre. Um cafezinho que ainda continua sem nome o café. É café sem nome, padre. Mas é com leite. Mas é leite, café com leite. Gente, período natalino, período de festas, de alegria, em especial em respeito ao nascimento do nosso Criador. Continue ligado e você vai saber muito mais no próximo bloco com o nosso convidado. Segundo bloco do programa Café com Leite, período natalino, período de festas, de alegria, período de reflexão, momento em que você deve se reunir com sua família e refletir sobre a importância desse momento, né? Será que é só festa, que é diversão, confraternização de fim de ano, jantares, troca de presentes de amigo invisível, né? Será que é só isso? E a falta, e o abraço, e a fraternidade, né? E o respeito, né? E aqueles que necessitam, como é que você enxerga tudo isso? Eu imagino esse momento, no meu ponto de vista, um momento muito interessante para uma reflexão individual ou, quem sabe, talvez em família. E é para isso que hoje nós conversamos aqui com o Padre Raimundo Nonato, para falar sobre esse assunto que é o período natalino. Não é isso, Padre Nonato? A gente começa, de fato, como falei no bloco anterior, o Papai Noel. O Papai Noel, ele está no contexto da religiosidade? Não, eu não conheço. Eu conheço os Reis Magos, eu sei até dos animaizinhos, né? Então, a gente do presépio. essa questão, né, que o mercado, ele se apropria de tudo, não é? O mercado. Quando a gente fala mercado aí, o povo, a gente às vezes tem uma dificuldadezinha de entender, mas é esse sistema nosso que vive, né, de comércio, de economia, né, de publicidade. Então, as festas, se a gente for ver toda festa, ela tem esse cunho, né, publicitário, né, consumista, na verdade, né? Então, historicamente, a figura do Papai Noel é uma figura bastante complexa, mas assim, a figura do Papai Noel na relação com a Igreja Católica, ele é um santo, né? Ele, assim, a origem vem do São Nicolau, né? Tanto que tem países que é Santa Claus, né? Só que São Nicolau se mistura também com lendas, né? De outras culturas, né? Como as culturas lá na Irlanda, naquela região ali, né? Da Grã-Bretanha, aí vai para os Estados Unidos os imigrantes, né? E lá nos Estados Unidos se mistura com outras, esse sincretismo, né, da própria cultura. Né? Mas o fato é que Papai Noel em si, a origem tem a ver, e muitos traços dele, como o dar presente, como essa coisa aí, né, tá ligado com a figura do São Nicolau, só que São Nicolau é um santo, não é? E um santo que muito sensível aos pobres, não é? E que ele se preocupava de dar, não é? De conseguir, não é, coisa para ajudar os pobres, né, a viverem, né? Só que se misturou, e nessa sociedade nossa capitalista, né, e consumista, virou uma outra coisa, né? E virou um ícone do consumismo, né? Aí esvazia toda a dimensão de santidade, né, da questão do próprio Papai Noel. A gente precisa purificar essas questões, não é? Ter uma criticidade, né, para a gente conseguir distinguir as coisas, não é? Mas o fato é que o Papai Noel virou um ícone do consumismo neste tempo natalino. Que de fato deve existir tecnicamente, mas sem esquecer, acima de tudo,
da religiosidade, né? Exato. Do objetivo principal Porque nem se fala desse em Cristo, período. né? Que na Pois é. verdade o foco, né? O centro do Natal é Cristo, Jesus Sim, Cristo, sim. o Salvador da humanidade, né? Então nós precisamos pensar na nossa vida com fé, né? E nós somos católicos, na nossa igreja a gente tem todo um itinerário, né? Para a Sim. gente se preparar para este momento, porque depois da Páscoa é o momento mais importante do ano, né? Porque a festa principal, e às vezes até os próprios católicos confundem também, a festa principal não é o Natal, mas é a Páscoa, não é? É a Páscoa. No Natal a gente celebra o mistério da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A encarnação é o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, que vem ao mundo para nos salvar. Mas esse Deus que vem ao mundo para nos salvar, ele dá a sua vida por nós, né? Na sua morte de cruz, e morrendo na cruz, a morte não é o fim, não é? Porque a vida vence a morte a partir da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que a gente celebra na Páscoa, né? Que é a passagem da morte para a vida, porque Cristo venceu a morte. E essa vitória vem para todos nós, né? Então, o momento mais importante é a Páscoa. O momento mais importante é a Páscoa, né? Mas está outro simbolismo lá, que é o coelho. Exato, tem, né? E aí entra também outra questão desse consumismo. E tudo entra. O mercado se apropria de tudo, né? Da fé, da educação, né? Da saúde, né? Da política, né? De Tira tudo. proveito. Tira proveito da guerra, não é? O mercado está aí, né? O mercado até manda como os presidentes devem administrar os países, Sim, né? sim. Deve fazer corte, deve, né, sacrificar até os pobres muitas vezes, porque o mercado não tem coração, não tem fé, não se preocupa com o pobre, sobretudo, porque o mercado é lucro, né? Quer dinheiro, né? É acumular. Só que esse reino de Jesus Cristo, né, o reino que o Messias vem instaurar, é um reino que fala outra linguagem completamente diferente. Desconstrói esse pensamento do acúmulo de riqueza, né? Porque a vida deve ser partilha, né? Deve ser entrega, deve ser serviço. Então a pessoa prega valores de humildade, né? De partilha, de bondade, de perdão, de reconciliação, né? De justiça, do direito e para todos, né? Não só para alguns, né? Eu sei que é assim, mas será que eu faço isso, né? Então, aí é uma questão que, ao longo, por exemplo, nós estamos vivendo o tempo do Advento, né? O tempo do Advento é esse tempo que nos prepara para o Natal. A semana passada a gente celebrou o terceiro domingo do Advento, que o domingo da alegria, né? E domingo da alegria, justamente, nós estamos bem próximo da chegada de Jesus. E ele vem para nos salvar. Mas aí, ao mesmo tempo, como é que nós estamos? Né? Como é que nós estamos? E uma dimensão fundamental desse tempo do Advento é a vigilância, no sentido de estar acordado, né? Que é a espiritualidade bíblica da vigilância. Estar acordado, estar atentos, estar preparados, prontos. E como estamos preparados? Como estamos vigilantes, atentos? É fazendo a vontade de Deus, né? E aí, no tempo do Advento, tem figuras muito importantes para nos inspirar. Primeiro, a própria Mãe de Deus, né? Maria Santíssima, que diante do anjo Gabriel, né? Quando o anjo Gabriel, na Anunciação, fala que ela vai ser mãe bendita. Primeiro, ele faz a saudação a Maria. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo, né? Bendita és tu entre as mulheres. Não é que a gente até reza na Ave Maria, não é? Ave Maria. Que é no diálogo de Maria com o anjo, né? E o anjo rende Maria como a bendita entre todas, né? Não é só entre as mulheres, é entre toda a humanidade, porque ela foi eleita, foi escolhida, né, por ser uma pessoa humilde, bondosa, pura, cheia de fé, foi escolhida entre tantas pessoas para ser mãe do Salvador, né? Deus precisou da humanidade como colaboradora dele para o seu projeto de salvação. E Maria, na fé, né, como a gente falava agora há pouco, na fé, não é? Ela não entendeu porque o ser humano sempre é pequeno para alcançar toda a dimensão, né, do mistério de Deus na nossa vida. Mas Maria, cheia de fé, não é? O anjo diz para ela, olha,
virá sobre ti a sombra do Espírito de Deus, né? E Ora, tu padre, conceberás um filho, não dentro é? desse contexto, a época, né? Aceitar Exato. isso. Pronto. Mas há muitas dificuldades para Maria, que ela é noiva de José, né? Sim. E na cultura judaica, a gente chama noivado, né? Mas não era esse termo para eles, mas assim, para a gente entender bem no nosso tempo, é como o noivo, né? Que a noiva já está prometida, não é? E o noivo. Então, no noivado, eles já deveriam ser fiéis um ao outro, né? Porque depois teria o momento do matrimônio propriamente dito, porque o matrimônio na concepção judaica no tempo de Jesus, ele tem duas fases. Essa fase, né, dos noivos, e a outra fase que era o dia propriamente do casamento, quando a noiva ia morar com o noivo, né, e coabitarem, né, na sua própria casa. Então, para José também é muito complicado, né, porque todo mundo sabia que ele, né, era noivo de Maria, não é, que estava já comprometido com Maria. Então, como é que isso ia repercutir? Se ela aparecesse grávida, né? De repente. Não é? O passado recente já era delicado, imagina. Exato, e naquele tempo porque tinha leis, né? Aquelas leis do tempo de Moisés ainda, né? Que era considerado adultério, né? Que a pessoa era uma criminosa, né? Seria algo até muitas vezes da própria morte, né? Apedrejada, seria uma coisa assim muito muito séria, não é? Mas Maria confia em Deus, né? Porque isso que é interessante, ela confia. Quando o anjo diz que vai ser concebida a partir do Espírito de Deus, né? Ela diz: eis-me aqui a serva do Senhor, e faça-se em mim segundo a tua palavra, né? Ela se entrega completamente. José, quando sabe, inclusive na missa de hoje, José é o evangelho que faz essa referência, porque José ficou também, né? Mas José era um homem justo, um homem tão bom, de um coração que ele nem se preocupou em denunciar Maria, né? As autoridades, nada. Ele disse: eu vou deixá-la em segredo. Mas aí ele, quando foi dormir, teve um sonho. E no sonho, o anjo dizia para José: olha, José, não esquenta a tua cabeça, porque esse menino que vai nascer, ele é obra do Espírito de Deus, né? E tu, né, serás o pai dele, adotivo, né? Então aí José ficou feliz, tranquilo, né? Ou seja, se tivesse tomado a iniciativa antes de... Exato. Então, Leite, essa é tão bonito para a gente relacionar com a nossa fé, porque, e você falava antes, né? E eu acho muito interessante resgatar a gente nessa correria, querendo ter a fé do jeito que a gente quer ter fé, né? Não é do jeito que a fé é. É do jeito que a gente quer Deus do jeito que a gente quer Deus, não é do jeito que Deus é. Sim. Né? Então é toda essa coisa, né? Maria, José, são pessoas que acolhem Deus como Deus é, se moldam a Deus e não moldar Deus a si, não é? Porque a fé é nessa condição de confiar, de entregar, porque a gente ama a Deus, se sente amado por Deus e se entrega para Deus. Sim. E confia, porque com Ele a gente vai chegar na felicidade verdadeira, não é? E autêntica. Só que as pessoas sofrem, né? Todos nós, toda pessoa sofre. E o sofrimento na fé é muito importante, porque ninguém deve querer sofrer, porque se a pessoa que gosta de sofrer é doente, é masoquista, né? Sim. Mas assim, na mística, né, na espiritualidade cristã, o sofrimento que Cristo passa, né, que todo mundo passa, ele alarga nosso coração, né, alarga o coração da gente, justamente para o nosso coração alargado ter espaço para caber Deus na sua grandeza, né, porque essa que é a questão. E no tempo do Advento, justamente, tem a figura de Maria, de José, mas também tem um profeta que é um homem, né, radicalíssimo, né, assim, no sentido da dureza, da exigência, da mudança da nossa vida, da conversão, João Batista, né? E ele é até violento com aqueles povo religioso do seu tempo, né? Os fariseus, doutores da lei, comparando com o povo de hoje, é como o povo que vive na igreja hoje, né? Não tem gente que só vive na igreja, né? Mas por incrível que pareça, eu não sei se hoje é assim, mas eram as pessoas de coração mais duro,
E tanto que são eles que depois condenam o próprio Jesus à morte, né? Mas eles acham que estão fazendo aquilo por vontade de Deus, para você ver, né? Como a gente muitas vezes troca as bolas, né? Até nessa questão também, não é? E João Batista vai chamar eles de raça de víboras, né? Venenosas, porque, não é? E Jesus Cristo também tem problema com eles, tanto que eles condenam Jesus à morte. Depois tem o profeta Isaías, né? Que é outra figura. A gente lê praticamente talvez um terço do livro do profeta Isaías ao longo do tempo do advento, durante a semana sobretudo, vai aparecendo o profeta Isaías, que é o profeta que fala do Messias, né, o príncipe da paz. E é essa esperança, né? Mas é uma esperança que a gente precisa ter coragem de encarar, porque não é uma esperança de esperar com o braço cruzado, mas é uma esperança da gente fazer, de ser protagonista. E esse protagonismo passa pela transformação do próprio coração, né? Que é a conversão, mudar de vida. E esse momento natalino é exatamente isso, para mudar de vida, de mudar ser de protagonismo, de buscar o protagonismo, de respeitar. E eu acho, Padre Nonato, que dentro do contexto da sua linha de raciocínio, que a prática das relações entre pessoas, a prática da humanização, em especial nesse momento, nos reporta a uma convivência mais fraterna com Deus, partindo do princípio de que as ações e os atos relacionados entre as pessoas na questão do respeito, na questão da solidariedade, na questão da familiarização entre as pessoas, do respeito. Eu acho que isso constrói, e é isso para que ele veio, é isso para que ele demonstra para a gente, e isso a gente deveria refletir, em especial nesse momento, né, que é a época natalina, né? Exato. E quando a gente falava dessa dimensão da espiritualidade do tempo do Advento, que é esse tempo de preparação para o Natal, é a vigilância, né, para a gente estar acordado, para a gente ser crítico, né, em relação às coisas, para a gente não se envolver assim como a gente se envolve nessa própria dinâmica de um mercado, de uma sociedade capitalista, né, que é consumista, é que ela é consumista, mas eu saber, acima de tudo, dividir. Exato. Né? Porque eu fazer a festa, não é? Fazer a festa é bom, gente. É sempre bom fazer festa. Sim. Jesus Cristo no Evangelho participa das festas, né? Está em festa de casamento. Até porque comemorar a vida de Cristo é uma festa. E a festa é humanizante. Sim, não é? Sim. A festa é humanizante. Sobretudo quando a festa ela é feita com esse caráter coletivo, né, também. Sim. De preparar, né? Mas não excluir nunca a essencialidade desse período, né? O presente é um gesto afetuoso, né? Você presentear alguém, não é? E tudo isso ajuda a gente a se reconciliar, a lembrar de quem está longe, né? E aí essa coisa que às vezes a gente pode esquecer do outro, né? Simbolismo que representa tanto. Exato. E não envolve dinheiro. Pode fortalecer a gente e pode fortalecer a nossa fé. Agora depende como a gente encara, né? Porque às vezes se a gente é materialista, né? A gente vai ficar naquilo. Com certeza. É rasteiro, né? A fé dá qualidade à nossa vida. Porque a fé sempre nos coloca diante de Deus numa relação amorosa, e essa relação amorosa com Deus, né, ela também nos coloca na relação amorosa com o próximo. Né? Eu sou uma pessoa que tem um coração alargado, né, para eu ter compaixão, para eu pensar na pessoa que sofre, na pessoa que passa fome, né, porque quando a gente cai no materialismo consumista, cada um só pensa em si. Cada um quer o presente mais valioso, cada um quer, né? Mas não sabe dar. Exato. O importante não é o valor que você gasta, né, no presente, mas o presente em si, o valor dele está também no afeto que você tem para com aquela pessoa. Ele tem um valor abstrato, né? Diferente do valor financeiro, pecuniário. Que é uma questão cultural, né? É humana também, porque o humano é simbólico, né? O ser humano é um ser simbólico, né? E a gente se une assim, a gente se aproxima mais do outro, né? É um gesto, né? Padre, e é dentro dessa questão desse processo de continuidade que nós vamos dar, dessa junção, dessa união das pessoas, do respeito
e do amor ao próximo, que nós vamos continuar no próximo bloco, porque agora eu vou lhe oferecer mais um café, tá bom? Mandar aqui um abraço para o meu amigo Ulisses, que está sempre lá aos domingos, às 11 horas, lá na igreja do Sagrado Coração de Jesus, ele, sua esposa e sua família. Um abraço para você, Ulisses, José Ulisses da Silva Filho. Padre, vamos tomar mais uma água São Geraldo? Vamos, por favor. Água em São Geraldo nesse São calor, Geraldo, né? Padre, mais um cafezinho maravilhoso aqui, com leite, viu? Vamos tomar um cafezinho com leite. Eita. Gente, o tema é excepcional. Quer conhecer um pouco mais e quer ficar mais leve? Fique ligado, nosso intervalo é rápido, a gente volta rapidinho. Nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência, Feliz Natal, que Deus lhe abençoe sempre. Afinal de contas, hoje o programa está extremamente rico nesse contexto natalino, conversando com o nosso convidado, o Padre Raimundo Nonato, que sempre se disponibiliza em vir aqui um pouquinho conversar com a gente, falar um pouco sobre religiosidade, em todos os sentidos, né? Isso a gente nos deixa muito feliz. E eu fico muito grato ao nosso convidado e, em especial, a você que nos acompanha, você que se interessa em absorver mais informações no contexto da humanização, que é o nosso objetivo em especial aqui, é o respeito, é a humanização entre as pessoas, que deve acontecer com mais frequência, inclusive, se desvincular um pouquinho do celular, né, das redes sociais, tira um pouquinho, deixa de lado. Eu, atualmente, lhe dou um testemunho de que eu, na hora das minhas refeições, eu não olho o celular, não me interessa. Na hora de uma reunião que eu estou conversando com alguém, eu viro o celular. Eu acho que é uma falta de respeito se eu estiver conversando com você que me assiste nesse momento e lhe pedir permissão para ir olhar o celular. O que é que você acha? Pense nisso. Então, assim, esse momento é um momento de você refletir e pensar em Deus, pensar no nascimento do menino Jesus, pensar nessas relações interpessoais que nós devemos ter. E é sobre isso que nós estamos conversando, para que você, quando terminar essa edição, passe a refletir e, em especial, passe a praticar aquilo que você aprendeu no programa de hoje. Porque eu estou aprendendo muito com o nosso convidado, o Padre Raimundo Nonato. Não é isso, Padre? Esse momento é um momento assim de que, se eu passo, eu muitas vezes até digo, eu vou à igreja e eu escuto o padre, eu escuto a homilia, a interpretação do padre, que eu acho extremamente relevante, mas eu saio na calçada. Sim. E eu não cumpro. Ou seja, eu estou num momento de respeito, de solidariedade, de respeito, acima de tudo, ao nascimento de Cristo, né, do menino Jesus, mas eu não pratico. Que vale tudo isso? Né? Momento de reflexão para que as pessoas possam, e esse momento, acima de tudo, é para que as pessoas se autocritiquem, né, Padre? Então, é importante, Leite, a gente pensar a partir da questão do esse tempo, né, que é o tempo de Deus, né, que o grego tem duas palavras para tempo, né, o tempo cronos e o tempo kairos. O tempo crono é o tempo, esse tempo sucessivo do minuto, de hora, né, de ano, né, quer dizer, e o tempo kairológico no grego tem um sentido que é o tempo da graça, é o tempo pleno, né, que a gente também traz isso para a nossa fé, não é? A gente usa muito a língua grega também, o próprio evangelho é escrito em grego, né? E quando a gente traz essa dimensão do tempo cairológico, é o tempo da salvação, é o tempo de Deus, é o tempo providencial, porque Deus
ele dá sempre a oportunidade para a gente. Então você fala, né, que isso acontece com todos nós, né? A gente está sempre nessa angústia também, né, existencial, entre a realidade, né, e o ideal, né? Aquilo que, como a gente vive e como deveria a gente viver, não é? E a Ou como partir eu da fé, gostaria que não fosse, é? né? Então, mas assim, às vezes a gente pode tanto acelerar mais, né, esse compromisso da gente, né, para a gente viver coerente, né, com a nossa própria fé, fazendo bem, amando o próximo, no perdão, né, na justiça, né, na fraternidade, solidariedade. A gente pode viver isto, né? E para a gente viver isso é preciso a gente também rezar, porque a oração fortalece e a oração ela faz a gente crescer numa intimidade sempre maior com Deus, né? Para a gente estar em comunhão com Ele e ter Deus presente de fato na nossa vida, porque a presença de Deus na nossa vida vai fazer também com que a nossa vida também seja presença de Deus para os outros, não é? A gente é como nós vamos ser, o Evangelho fala, né, que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo, que é luz, né, que a gente reflete a luz do Cristo, porque a luz verdadeira é a luz de Cristo, não é? E reflete, ilumina o mundo das trevas, sobretudo das trevas simbolizando todo o mal que existe no mundo. E o mal muitas vezes é feito por a gente mesmo, né? A gente faz o mal muitas vezes, não faz o bem. E devemos querer o bem e fazer o bem. Isso a gente precisa alimentar também na nossa cabeça e no nosso coração. Para saber Né? distinguir, inclusive, o que Então é isso é bem. muito importante a gente ver para a gente crescer. Então a oração faz a gente crescer na fé. E a oração mais importante de todas é a Eucaristia, não é? Quando a gente se alimenta da palavra, né, como você falou, tem a palavra, tem a homilia, né, que explica uma catequese, né, ali sobre a própria palavra e receber o próprio corpo de Cristo. Mas também a gente fazer a caridade, não é? Fortalece a nossa fé, partilhar com o outro, né? Porque é um gesto bem concreto, né, da gente concretizar a nossa fé. E depois o Papa Francisco, ele, inclusive este ano, na campanha da fraternidade, trouxe esse tema, que é a amizade social. Né? E a amizade social é muito interessante no pensamento, né, no magistério, no ensinamento do Papa Francisco, que é um Papa muito humano, muito solidário, né? É um homem muito, é um profeta do nosso tempo, não é? E ele é um homem de Deus verdadeiramente. E ele fala dessa dimensão que a gente precisa se sentir irmão, né? E pensar no outro e amar o outro, independente da distância que o outro esteja, não é? Não é só a distância física, não é? A proximidade geográfica, porque eu estou em casa com meus familiares, né? Ou no meu bairro, na minha casa. Mas e os meus irmãos na África? E os meus irmãos na Amazônia? E os Não meus tem irmãos, valor? né? Na faixa de Gaza, não é? Na Ucrânia, não é? Na Síria, no Líbano? Os meus irmãos, né? Nos sertões brabos nordestinos, não é? Então, é a gente se sentir cidadão do mundo também, irmão de todos, né? Irmão, e se sentir irmão também até ecologicamente, porque a natureza, não é que a gente destrói tanto hoje em dia, não é? A natureza é criatura de Deus. Então, eu sou criatura de Deus como as árvores são, como os rios, os mares. E o Papa traz para nós essa dimensão da ecologia integral, né? Que é a gente se pensar também como criatura. E que Deus, né, o menino Deus no Natal, ele vem salvar a todos nós, a toda criatura. O homem, a mulher, a humanidade, mas também todo o cosmo. Né? Nós, toda criatura de Deus foi criada para exultar em Deus na glória. Né? E Jesus Cristo, né, o mistério da sua encarnação, né, com seu nascimento, o Emmanuel Deus conosco, entregando sua vida, ele nos leva à glória de Deus a partir da sua morte e ressurreição. Né? Porque quando a gente celebra o Natal, a gente precisa também pensar sempre na Páscoa. Né? Porque o principal, o eixo, né? O ápice da nossa fé, ela se dá na ressurreição do Senhor. Mas não existe ressurreição sem a encarnação, Sem encarnação, que é o nascimento de Jesus que a gente celebra no Natal. E a gente não pode esquecer
quem é o aniversariante, não é? Não sou eu, não é? Quem é o aniversariante? Não é meu filho, o aniversariante é Jesus Cristo. E o presente que eu dou para ele, qual é? Um novo coração, né? Sim. Um coração mais justo, mais fraterno, quer, né? mais solidário, mais amigo, um coração que quer o bem, né? Então é isso que a gente dá, porque é isso que vai fazer diferença concreta no mundo. E a gente não deve desanimar, porque a gente olha para o mundo e vê tantas coisas ruins acontecendo, não é? Guerras, violência, morte, roubo, falsidade, miséria, desigualdade, discriminação, né, das pessoas, né, destruição da natureza. A gente não deve desanimar por isso. A gente deve se comprometer cada vez mais em trabalhar para que o mundo seja diferente. Um mundo melhor. Né? Porque se você faz o bem, vai existir bem no mundo. Muito bem. Né? Se você não faz... Né? Não pode esperar, né? Não pode esperar. Padre Raimundo Nonato, aqui no programa Café com Leite, nesse período natalino, falando sobre a importância dessa época natalina para as nossas vidas. Padre, percebe-se que conversar sobre, eu não diria nem sobre essa época natalina, mas qualquer tema voltado para a religiosidade, é possível a gente passar horas e horas e horas e horas e mesmo assim ainda é pouco, né? Mas eu preciso fazer um intervalo, vamos tomar um cafezinho no intervalo, a gente volta já, é rapidinho, pode ser? Sim. Pronto. E você, fique ligado, nosso intervalo é rápido, 30 segundos estarei de volta. Rapidinho, já me deliciei de um cafezinho, eu já bebi uma água mineral São Geraldo aqui com o nosso convidado, o Padre Nonato. Mas agora, Padre, nós chegamos ao final do programa. Primeiro eu quero lhe desejar um Feliz Natal, viu? Que Deus lhe abençoe sempre, continue fazendo as suas orações, pregando e ajudando a muita gente, como o senhor já faz. E lhe dizer muito obrigado, volto mais vezes aqui. Para mim será motivo de muita alegria, viu? Também quero agradecer, viu, Leite? E é muito oportuno a gente poder dizer uma palavra, né, nesse momento assim tão importante da nossa vida. Sim. E que a gente já falou tudo aqui, né, assim, ao menos, né, em síntese, mas sobretudo a gente quer desejar, né, também para você e para muito todos os seus colaboradores, né, e todos os nossos telespectadores que estão nos acompanhando, né, este programa, né, que é tão valioso. Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Mas que esse Feliz Natal e um Ano Novo próspero depende também da gente, não é? A gente precisa colocar a nossa parte de novo aí. A gente precisa colocar a nossa parte do bem, do amor, da fraternidade, da justiça, da solidariedade. E é a nossa parte, e se a gente pode influenciar na minha casa, no trabalho, né, os meus amigos, onde eu estiver, no meu raio de influência, na minha rede social que eu participo, se eu posso influenciar para o bem, vamos fazer, porque Sim. É isso que faz a diferença mesmo para a gente ter um mundo novo, um mundo melhor. Muito obrigado mais uma vez, Padre. De nada. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Feliz Natal, que Deus lhe abençoe. Estaremos aqui sempre com uma novidade para você, com mais um tema. Religiosidade vai fazer parte do ano de 2025, o ano inteiro, aqui do nosso programa, com muito orgulho, com muito carinho. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Quero aqui mandar um abraço também para a nossa produção. Feliz Natal, produção! Produção que fica por trás, escondida, você não vê, né? Gente, nosso compromisso de segunda a sexta-feira, sempre com uma novidade para você nos nossos programas. E aos domingos, às 23 horas, a nossa edição do Café com Leite é nacional. Fique ligado, aqui na região, no canal 16.1. E no Brasil, através da TV Meio. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, tchau, até lá.